sob minha palavra. Ele não disse sobre a palavra de Deus, não. Sob minha palavra. Todo mundo olha, fala: quem é esse doido? Quem é esse maluco? De onde saiu esse homem? Quem inventou esse cara? E na mesma hora, uns com medo, outros querendo matar ele. Ele é a estrela naquele lugar. Do nada ao trono. E aí diz que veio a palavra do Senhor. Dizendo: retira-te daqui. Vai para o oriente. Vai para o leste. Esconde-te junto aos ribeiros de Querite, da fronteira do Jordão. Escuta isso, irmão. A metamorfose de Deus começando agora. Deus usa ele no meio da realeza. E agora Deus fala assim: Hans, sai daí, vai lá para o ribeiro, vai esconder-te, retira-te e esconde-te. Sai, vai andar, vai embora. Escuta, tem hora que Deus manda a gente sair de cena. Tem hora que a gente pensa que chegou a hora de Deus nos usar. Elias talvez pensou assim, quando ele profetizou, ele disse: agora qual é o próximo comando? Deus vai mandar: caia fogo do céu, caia raios, caia trovão. Ele deve pensar assim: agora Deus vai mandar eu fazer algo acontecer aqui. Surge uma fonte do meio do nada. Elias talvez estivesse pensando isso, porque a gente pensa que Deus vai fazer algo com a gente. Agora chegou a hora, aquela canção, né? Chegou a hora de brilhar, né? Você nasceu para esse tempo. Aí o cara está pensando naquela canção. Vai ser, chegou a hora de brilhar, do Fernandinho. Aí entra aquela de Naamã, né? Meu orgulho se me... E aí vai. Você fala: rapaz, agora que eu achei que ia bombar, agora que eu achei que o negócio ia... Retira-te, sai e vai para o oriente, esconde-te. Rapaz, não dá para entender Deus, porque agora eu pensei assim, quando eu lia isso, eu pensava: Acabe vai se levantar, e aí Elias vai falar: senta, e Acabe, puf. Agora Deus vai botar para quebrar. Não, Deus falou assim: vaza, valentão, corre, corre, Elias, corre. Eu imagino Elias correndo e Deus falando: corre mais, Elias, esconde, senão ele te mata. E Elias: Senhor, mas só mandou falar. Corre, Elias, corre. E Elias, sabe quantos quilômetros, irmão? Aproximadamente uns 200. Aonde era o ribeiro do palácio? Presta atenção, olha para cá. Esconde-te lá. Aí Deus, como ele é bonzinho no treinamento dele, ele disse assim: fica tranquilo, Elias, lá você vai beber da água da corrente de Querite. Beberás da corrente, e eu já ordenei os corvos que te alimente, que te sustentem. E Elias fez segundo a palavra do Senhor. Ele retirou e foi para lá habitar. E ele ficou lá, acampado, escondido, irmão. O grande profeta Elias está escondido. Escuta isso, escondido. Sabe para onde que Deus mandou ele? Qual o nome do lugar? Querite. Diga Querite. Não, diga mais forte: Querite. Diga mais forte: Querite. Só as mulheres. Só as mulheres. Só os homens. Só os homens. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Um aplauso ao Senhor. Aonde é a tua Querite, hein? Olha só. Sabe o que significa Querite, querido? Cortante. Sabe o que significa Querite?
cortar do tamanho ideal, aparar do tamanho correto. Escute, o Espírito Santo está falando com você. O que é querite? Diga: lugar de treinamento. Deus tem hora que faz assim com a gente, aí depois Ele faz assim com a gente. Ele faz assim, depois Ele faz assim. Fala: agora você vai para querite. Agora eu vou te cortar do tamanho certinho, porque eu quero te usar. Mas tu está muito grandão, tu está muito comprido, tu está muito por lado. Eu vou te cortar do tamanho ideal. E Ele manda ele para querite. Diga: lugar de treinamento. Pergunta para o irmão: está cortando aí, tá? Fala assim: esses dias Deus tem te cortado, Deus tem aparado. Pergunta aí para ele. As provações aparam a gente, não apara? As tribulações, a poda de Deus, a tesoura de Deus, irmão. A tesoura de Deus, ela entra, cortando, né? Ai, não precisa, não precisa, e a tesoura cortando. E a gente diz: para que isso? E Deus falando: deixa eu cortar mais um tiquinho, deixa eu cortar mais um tiquinho. Escuta. O povo diz que pau que nasce torto, até a cinza é. Mas quando entra o carpinteiro e começa a cortar de um lado e do outro e tirar a tortura, irmão, fica tudo retinho. Mas tem que sair os pedaços. A plana de Deus entra comendo, né? Você vê os cavacos voando e fala: meu Deus, vai sobrar nada. Essa tapinha vai ficar fininha. E parece que cada vez que plana, mais está empenado. Parece que não acaba. Aí depois que plana, ainda lixa. Lixa de novo, né? Mas olha só, lugar de cortar, querite. Agora, deixa eu te falar. Quando você quer usar uma estrutura, você quer usar um suporte, e ele é grande demais, ele não cabe dentro do projeto, ele tem que ser cortado. Sim ou não? Sim. Uma vigota grande demais, uma tesoura para um telhado grande demais, então tem que meter a cegueta e cortar. Então Deus colocou Elias em querite. Só que aqui tem algo mais humilhante, irmão. Deus falou para ele assim: você vai beber água do ribeiro, tá? E eu já dei ordem aos corvos para te sustentarem. Irmão, eu sei que na sua cabeça tem muita ficção, você assiste muita série. Então, você está viajando na maionese. Uns pensam que corvo é mesmo que urubu. Não é. Não é. Apesar que corvo come carniça. Corvo é um pássaro mais ou menos de uns 20 centímetros. Ele come larva, ele come lesma, ele come os moluscos, né? Come aqueles caracol. Ele gosta de um cadáver também, ele come cadáver. Ele é essa higiene toda, né, que você está vendo aí. Aí ele come também cadáver. E o corvo, ele tem uma característica. Ele é muito assim, ele gosta de compartilhar tanto, que quando ele come um pedaço da carniça ou de um objeto lá, ele cava e ele enterra para os outros corvos não comer. É só dele. Ele é egoísta. Aí Deus disse assim: vai para lá, Elias, que eu vou mandar os corvos te sustentar. Sabe o que Deus está dizendo? Vai para lá que eu estou dando uma ordem para aqueles carniceiros egoístas te sustentar, Elias. Pela lógica o cara dizia: vou morrer de fome. Corvo. E aqui é a primeira vez que eu vejo sanduíche aparecer na Bíblia, né? O verdadeiro x-salada, né? Eles levavam pão e carne, irmão. Pão e carne para Elias. Eu não sei se era o sistema iFood ou se era o Tô no Lucro, os corvos eram cadastrados, mas eles levavam pão e carne toda manhã e toda tarde. Irmão, você não tem ideia, irmão.
Você sabe o que é comer pão e carne de manhã? Aí vai dando de tarde, tá chegando o pão. Com o quê? Carne. Oh, maravilha. Aí amanhã vai vir o quê? Pão. Com o quê? Carne. E de noite? Carne. Com o quê? Pão. E depois da manhã? Pão. Com o quê? Carne. E no outro dia? Carne com pão. Eu acho que Elias já estava colocando. Um dia ele colocava a carne dentro do pão. Outro dia ele colocava o pão dentro da carne. Entendeu? Hoje eu vou fazer um prato diferente. Hoje o pão que é o recheio e a carne fica por cima. Pão e carne. Que dia, irmão? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E os corvos sustentando Elias. E ele escondido. Quando nós estamos no lugar do corte de Deus, quando nós estamos passando pela poda de Deus, não tem pizza não, irmão, não tem açaí não. Eu imagino Elias dizendo assim: corvinho, corvo, um açaizinho, um açaizinho, um açaizinho. Não, pão, Elias, pão, pão, não, um todinho, pão. E o outro, não esquece da carne, carne. Irmão, não era carne de frango, carne de porco. Eu acredito que era a mesma. E deve que era costela. Só pode, ou de pescoço. Porque Deus, quando quer treinar o cara, Ele aperta o cara, né? Deve que era músculo, né? Hã? Todo dia, irmão, você tem ideia o que é isso? Eu só de pensar eu fico depressivo. Pensando lá, ver o corvo miserável, o corvo safado, já vem de novo com aquele pão.